Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar o nosso GPS, o nosso vídeo, uma reflexão, um estudo. E o nosso estudo que a gente vai fazer hoje está lá em Provérbios. Eu tô lendo o livro de Provérbios junto com as devocionais que eu faço, porque o livro de Provérbios, ele é um livro de instruções. Traduzindo, né, assim, trazendo para a prática. É um livro de várias instruções que Deus coloca na Bíblia e são instruções diretas. Então, o livro de Provérbios, ele traz para nós algumas coisas do dia a dia, né, que a gente tem que fazer, como que a gente faz, né. Então, eu gosto de ler o livro de Provérbios porque, na verdade, eu gosto de ler a Bíblia inteira. Eu sou apaixonada pela palavra do Senhor. Mas o livro de Provérbios, ele traz versículos e traz textos pra gente aplicar no nosso dia a dia, né? Então, assim, eu gosto muito de Provérbios. E fiz a minha devocional e fui ler Provérbios e tava pedindo ao Senhor uma palavra para compartilhar com vocês. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tá lá em Provérbios 4, dos versículos 20 até 25, tá? Depois, no final, eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar num papel o resuminho dos textos que a gente usou, tá bom? Pra ficar mais fácil. A palavra diz o seguinte, versículo 20. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, até o 25, tá? Então, algumas coisas que eu destaquei aqui no meu caderno de anotações. Eu já falei tanto com vocês nesses meses, enfim, eu não sei se eu falei isso pra vocês. Mas, no meu caso, foi algo que me ajudou e tem me ajudado bastante. Eu tenho um caderno específico para as anotações bíblicas, para as pregações, para as ministrações. Então, é um caderno só para isso. Inclusive, é um caderno que eu uso para anotar os sonhos, porque a palavra diz que Deus fala conosco através de sonhos. Palavras que o Senhor vai colocando no meu coração, coisas que Ele vai falando pra mim, e a minha memória é maravilhosa, né? Eu sei a de vocês como é que é, mas a minha é, ótima. Então eu preciso anotar pra eu não esquecer. E eu gosto de ter essas anotações, porque depois de um tempo eu vou buscar nesse caderno e eu falo, nossa, Deus já tinha falado que ia acontecer isso mesmo. E as coisas ficam anotadas, então assim, não sei se é pelo fato de eu também ser professora, né, então eu gosto muito de caderno, de caneta, de lápis de cor, canetinha, estojo, então assim, é algo que pra mim facilita muito o entendimento. Então fica aqui uma dica pra você, que assim como eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, separe um caderno, uma agenda ou um espaço específico só para você anotar as coisas de discipulado, de coisas da igreja, de pregações que você assiste. Para mim isso facilita bastante. Espero que para você também seja uma dica legal. Então a primeira coisa que eu anotei aqui no meu caderno foi sobre a sabedoria. Então, se você olhar desde o começo do livro de Provérbios, fala muito sobre sabedoria, mas não é a sabedoria do mundo, né? Não é a sabedoria matemática, saber o que é uma fração, saber o que é por exemplo, na língua portuguesa, saber o que é um advérbio, um adjetivo, não. Aqui Deus está falando da sabedoria da palavra, sabedoria daquilo que Deus fala conosco, né? Então Deus fala conosco através da palavra. Ele fala conosco de diversas formas, mas a revelação suprema de Deus é a Bíblia, para nós cristãos. Então, assim,
Se a sua Bíblia está fechada esse tempo todo que nós estamos em casa, ou até antes, você precisa rever as suas prioridades. Porque a Bíblia, eu tenho falado muito isso, batido muito nisso, porque é algo que Deus tem falado muito, muito comigo. Érica, não deixe de ler a palavra, mesmo que você vá dormir 1h da manhã. Leia a palavra, estude a palavra, busque, né? Tem dicionário bíblico, hoje a gente tem tanto recurso, eu baixei um dicionário bíblico no meu celular, porque algumas palavras eu quero entender como que funciona, de repente no hebraico, ou como que funciona, tem algumas palavras mesmo em português que eu olho e falo, gente, mas que palavra é essa, né? Então o dicionário bíblico ajuda muito. Então assim, esse momento de estudo da palavra, não só pra gente ter sabedoria, para chegar na igreja e falar assim, olha, eu li a Bíblia 15 vezes. Não é isso, não é disso que eu tô falando. É porque quando a gente lê a palavra, a gente entende o que Deus quer de nós. Quem foi Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? A história do povo de Deus, a história dos profetas, o que é um profeta? O que é um mestre? O que qual é a função do Espírito Santo? Né? Hoje a gente tem muitas discussões, debates, eu não tô falando disso, tô falando de Bíblia. Então você precisa ler a sua Bíblia, tá? Seja ela na tradução que você achar melhor. A gente já falou sobre isso, tá? Então é essa sabedoria que fala em Provérbios. E eu destaquei aqui o seguinte, no versículo 22. São vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Aqui está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela é saúde para nós. E eu quero me atentar aqui para a saúde emocional, porque tem sido a área que Deus tem me colocado para trabalhar com pessoas na questão de cura da alma, cura emocional. Não que eu seja formada nessa área, não sou. Tudo aquilo que eu ministro com as pessoas é Bíblia, testemunho, e eu uso muita coisa que eu aprendi na faculdade na questão de educação. Agora eu tô fazendo pós em psicopedagogia, então assim, tem muita coisa legal, muita coisa nova. Então eu associo, né, as coisas que eu sei, a vivência profissional que eu tenho. Quando eu era professora, eu tinha muitos alunos com problemas emocionais, e eu percebia que quando a gente conseguia ajudar de uma maneira esses adolescentes, esses jovens, na questão emocional, eles ofereciam uma resposta positiva na sala de aula. Isso é fato, eu observei durante 11 anos que eu dei aula. Então, onde eu trabalhava, a gente tinha o setor de psicologia, então a gente tinha esse apoio, né, de enviar para o psicólogo verificar o que estava acontecendo, a gente tinha esse trabalho conjunto, né, então assim, a parte emocional, é nisso que eu estou me atentando, tá? Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, mas no meu testemunho, eu tenho uma história de cura emocional muito, muito tremenda que Deus fez comigo, e é isso que eu tenho passado para as pessoas. E uma das coisas que me ajudou muito a ser curada nas minhas emoções, e me ajuda no dia a dia quando as emoções se afloram, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Bíblia, oração e jejum. Bíblia, oração e jejum, que são as armas que me ajudam a superar o dia mal, né? E com certeza ajuda você também, porque para quem é filho de Deus, não tem outra alternativa a não ser Bíblia, oração e jejum, porque o dia mal chega para todos, não é para quem é cristão ou não. O dia mal chega para todos. O que nos diferencia é a forma como a gente passa pelo dia mal. A gente também já falou sobre isso, né? E aqui eu quero me atentar à saúde da questão emocional, né? A palavra, ela é saúde para nossa alma, né? Na alma é onde tem os nossos sentimentos, né? Então, assim, eu já tenho falado isso pra vocês, que a mulher, ela é um turbilhão de sentimento. Não é que homem não tem sentimento, tá? Não distorça o que eu estou falando. Quem faz isso é Satanás, ok? Tenho falado isso todo o vídeo. Então, assim, eu não estou falando do homem. Eu estou dizendo que é o seguinte, a mulher, ela é um turbilhão de sentimentos. Seja
independente da criação que você tenha, da família que você seja, nós somos um turbilhão de sentimentos. Tem dia que a gente tá mais calma, tem dia que a gente tá para explodir, e a gente vai tentando se equilibrar, né? E eu tenho tido esse costume. Quando eu tô num dia que eu tô chorando muito, que eu tô com as minhas emoções à flor da pele, eu fico mais quietinha. Então eu tenho o costume de pegar a Bíblia, ler, fazer a minha devocional. Eu tenho aqui um livro, uma agenda, na verdade, né? Que eu recebi, vai aparecer ao contrário aí. Chama Presente Diário, tá? Eu ganhei essa agenda dos PMs de Cristo, que é um trabalho extraordinário de pessoas voluntárias que fazem um trabalho evangelístico de cuidado com as famílias dos policiais militares. E eu ganhei essa Bíblia, então tem a devocional em cima e um espaço embaixo para escrever. E é incrível, porque assim, todos os dias parece que aquele estudo foi escrito para mim. Deus é maravilhoso. Eu tô contando uma experiência minha, tá, gente? Independente da devocional que você faça, ler a Bíblia tá sempre em ordem, né? Como diz o meu pastor, oração está sempre em ordem, e leitura da palavra, não preciso nem dizer que está sempre em ordem, né? Então, assim, eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, né? E uma das coisas que tem me ajudado muito, se mais pra frente a gente for entrar nesse assunto, dá licença, meu amor. Você tá usando celular? Tô usando. Obrigada. Fecha a porta aí, mano. Uma das coisas que tem me ajudado muito é a oração em línguas, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui hoje, não vou falar sobre isso, mas eu quero dizer pra você que isso é bíblico, tá lá no livro de Atos, tá? A gente pode, em um outro momento, fazer um estudo sobre isso. Não vou dizer quem é mais santo, quem é menos santo, porque isso também não é problema meu. Isso é problema seu com o Senhor. Mas a oração em línguas, ela tem me ajudado muito, muito. Porque a palavra diz que a oração em língua estranha é para edificação pessoal, né? No nosso momento de oração, no nosso momento devocional ou durante o dia, enfim. Então a oração em língua, ela tem me ajudado muito porque é uma forma assim, tem hora que eu não sei como orar, eu não sei para que orar, eu não sei qual é o motivo. Então a oração em língua, ela tá dizendo pro Pai coisas que nem eu mesmo sei, né? Então assim, Bíblia, oração, o jejum, né? A pastora Dani fez para nós um estudo maravilhoso sobre jejum. Então é assim, são coisas que nos ajudam a lidar com essa série de sentimentos e de pensamentos que a gente tem para colocar a nossa alma em ordem, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que fala assim lá no versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na minha Bíblia, do ladinho da palavra coração, tem uma letrinha, e quando tem essa letrinha pequenininha é porque embaixo tem alguma referência, tem alguma substituição de palavra ou sinônimo, enfim. Na minha Bíblia, diz que coração também pode ser os nossos pensamentos, né? Aqui não propriamente dito está falando do coração de carne, mas está falando dos nossos pensamentos, né? E aqui ele está dizendo o seguinte: guarde os seus pensamentos, pois deles, né? Dele depende toda a sua vida. Então, se a gente pensar coisas negativas, a gente começa a ficar, parece que a gente vai até arcando assim para frente, e a gente começa a pensar num boleto que vence daqui 2 dias, eu não tenho dinheiro. A gente começa a pensar que o nosso filho mentiu e a gente descobriu. A gente começa a pensar que alguém fez fofoca com o nosso nome e a gente não gostou. A gente começa a pensar em muitas coisas, né? A gente começa a pensar no passado. Nossa, 10 anos atrás eu fazia tanta coisa que hoje eu não faço. Eu era tão produtivo e hoje eu não sou tão produtivo, né? Então, assim,
Há 10 anos atrás eu tinha dinheiro, viajava, hoje eu não tenho mais. Há 20 anos atrás, nossa, eu tava pensando em me casar e hoje já se passaram 20 anos e eu ainda não me casei. E aí a gente começa a pensar no passado e aí a gente começa a se encher daquilo, né? E a palavra diz o quê? O que que diz a palavra? Que a nossa mente, da nossa mente, dos pensamentos, depende, coloca aqui ler exatamente o que está escrito, depende toda a sua vida. Então se você, e eu não tô falando pra você que você tem que ficar pensando positivo, não tô falando isso, tá? Tô dizendo que você tem que pensar em coisas boas. Tem hora que a gente não consegue, como eu tenho falado nos outros vídeos, bem-vindo ao planeta Terra, tem hora que a gente não consegue. Mas quando a gente se pegar em pensamentos ruins, a gente precisa disciplinar a nossa mente. A gente se disciplina para escovar o dente, a gente se disciplina para almoçar no horário certo, para beber água porque é necessário, a gente se disciplina para tantas coisas, então a gente precisa disciplinar também a nossa mente, tá? Então a gente precisa lembrar que a nossa vida depende de quem? Dos nossos pensamentos. É palavra de Deus, não é a Érica que está inventando, tá? Versículo 24. Afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, assim, mas eu não faço fofoca de ninguém. Mas eu não falo mal do irmão, da irmã. Ok. Mas e dentro da sua casa, como que está funcionando a sua boca? Você tem sido profeta de maldição ou profeta de bênção? Principalmente dentro da nossa casa, a gente precisa cuidar disso. Eu tive uma experiência que eu tava muito brava, muito brava com a Manuela. E eu dei uma bronca nela. E eu usei uma palavra que assim, eu não sei se foi chata, foi alguma coisa nesse sentido. Quando eu virei as costas, o Espírito Santo falou assim pra mim: Érica, volta e pede perdão pra sua filha. E eu falei: o quê? Não vou pedir. Ela errou. Ele disse assim pra mim: ela errou, você vai corrigi-la, mas você também errou, porque você usou uma palavra que você lançou sobre ela, uma palavra que não foi legal. E aí eu voltei, conversei com ela, pedi desculpa e ela chorou. Ela falou assim: mãe, realmente, eu me senti muito triste quando você falou isso pra mim. E aí eu dei um abraço nela, eu falei: isso eu quero dizer pra você que eu estou pedindo desculpa pra você pela palavra que a mamãe usou, mas a sua atitude continua sendo errada. Ela falou assim: eu sei, mamãe, mas a sua palavra me deixou muito triste. E aí eu dou um abraço nela e aí ela já, né, quem conhece a Manuela sabe que o rosto dela, né, aquele sorriso. E aí eu falei: eu preciso tomar mais cuidado com as palavras que eu tenho usado dentro da minha casa. E fora da minha casa também, né? Quando eu digo assim: ai, na minha igreja nada dá certo. Ai, porque na vida da Chiquinha da Silva nada dá certo. Gente, a gente precisa tomar cuidado, tá? E se por acaso acontecer, com certeza já deve ter acontecido com você, como já aconteceu comigo, a gente precisa se voltar ao Pai e pedir perdão. Eu pedi perdão a Deus, falei: Senhor, eu agi errado, né? E pedi perdão pra minha filha. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala. A gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Cuidado ao falar sobre o que você tem falado, o que você tem profetizado dentro da sua casa. Ah, mas foi sem querer. Mas no mundo espiritual, Satanás é um ser legalista. Então quando você chega para um filho e fala assim: ah, você é burro, você não presta para nada mesmo, né? Satanás, ele é legalista. E a palavra de uma mãe ou de um pai para um filho, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E nós, como cristãos, a nossa palavra precisa ser temperada. Não é toda hora que a gente consegue fazer isso, eu sei perfeitamente. Mas quando a gente falhar nesse sentido, a gente voltar aos pés do Senhor, pedir perdão, falar: Senhor, me ajuda porque eu não quero mais fazer isso, né? Isso é o relacionamento com Deus,
Isso entra no relacionamento com Deus. Quando você percebeu que você errou e você vai pro pai e fala, pai, realmente não foi legal a minha atitude. E eu tenho certeza que o pai fica muito feliz quando a gente tem essa atitude de contrição, de reconhecimento do nosso erro. Então, palavras têm poder. E o próximo versículo diz o seguinte, 25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Então, eu já falei sobre isso, né? A gente parar de ficar olhando para o passado. Ai, poxa vida, 4 meses atrás eu estava tão bem, eu levava os meus filhos para a escola. Oi. Tudo bem? Eu levava os meus filhos para a escola, eu fazia, acontecia. Ok, saudade é normal, mas a gente fica se apoiando no passado, se apoiando naquilo que já passou, deixa a gente triste, às vezes, né? Tem lembrança que é boa, mas tem lembrança que não edifica a gente em nada. Pensar naquilo que a gente perdeu, naquilo que se foi, naquilo que não existe mais. Nós somos seres humanos e isso acontece. Mas a gente tentar evitar esse tipo de coisa. Porque o passado, ele não tem como mudar, gente. Eu posso mudar o dia de amanhã. Tentar, né, pelo menos, ser melhor, ser diferente, ser uma pessoa mais agradável, ler mais a palavra. Meu filho brincando de aviãozinho aqui no fundo. Então, assim, tentar olhar pra frente, olhar pro amanhã, né? Só que em contrapartida, quando a gente olha para amanhã, ou daqui uma semana, às vezes a gente se enche de quê? De ansiedade. E aí eu quero dizer para você, se você tá sofrendo disso, de problema de ansiedade, pensando assim, daqui um mês, como que vai ser? O que vai acontecer daqui 10 dias? E começa a dar uma ansiedade que não te faz bem. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 a 8. Deixa eu achar aqui, achei. Filipenses 4, de 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Olha só que coisa tremenda. Quem que nos ajuda? A oração e a súplica, né? A oração, o choro diante de Deus. Deus não fica triste quando você chora diante dele. É uma forma de expressar aquilo que você está sentindo. Então, assim, oração e súplicas e com ações de graças. Agradecer a Deus pelo que você tem, pelo que você é. Se você está assistindo esse vídeo é porque você sobreviveu a este dia. Então, agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus trouxe a salvação dele. Tem tantas coisas pra gente agradecer a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Olha aqui de novo falando sobre a mente. Então, a oração e a súplica são armas contra a ansiedade. E a leitura da palavra de Deus também. A leitura, a oração, o jejum. E aí diz o seguinte, mais pra frente no versículo 8, vai dizer pra nós no que a gente deve pensar. E aí a palavra de Deus diz, tudo que for puro, tudo que for amável, de boa fama. Gente, isso é um exercício. Isso não é uma coisa que cai como um pacotinho do céu assim. Não, é um exercício, é disciplina. A hora que minha mente começar a me sabotar, eu tento voltar pro eixo, né? E aí é o seguinte, se eu não consigo fazer isso sozinho, eu posso pedir ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um pastor, de um líder, porque nós não fomos feitos para andar sozinhos. Tem gente que fala assim, não vou no psicólogo porque eu tenho vergonha, porque eu estava assistindo outro dia uma live com do Ministério Regional da Família, eles chamaram uma psicóloga, não lembro o nome dela agora, é a esposa do Vinícius, e ela estava falando sobre isso, que hoje, ainda para o crente ir a um psicólogo é um tabu.
Ah, o que vão pensar se eu for ao psicólogo? Problema dos outros que os outros vão pensar. Você tem que se cuidar. Se você sozinho não tá conseguindo encher a sua mente, se você não tá conseguindo sozinho, você precisa de ajuda. Para com essa coisa de, porque se eu for ao psicólogo, ao psiquiatra, ou se eu for ao médico, vão pensar o que é de mim? Problema do que vão pensar de você é problema dos outros, não é problema seu. É problema deles. Ou então procura o seu líder, procura o seu pastor. E aí, se o seu pastor for um pastor sério, for um pastor que respeita a saúde e ele perceber que você precisa de ajuda psicológica, ele vai falar pra você. Isso não é ser menos ou mais do que ninguém. Isso não é, tá? Eu já falei pra vocês, há depressão, há doenças que são clínicas e há depressões que são espirituais. Eu passei por um problema seríssimo de depressão, mas no meu caso era espiritual. Como que eu sei que era espiritual? Porque quando eu me converti, quando eu fui ministrada, eu tive um processo de libertação muito doloroso e longo, eu não tive mais. Agora, há casos e casos, então assim, é sempre importante frisar isso, você não precisa caminhar sozinha, você não precisa dar conta sozinha. Eu, na outra vez eu falei pra vocês, eu tenho pessoas parceiras de oração, que eu mando áudio chorando, e essas pessoas me ajudam. E se eu precisar de um psicólogo, se eu chegar num ponto de ver que o meu líder, meu pastor, os meus amigos não estão conseguindo atingir aonde eu quero chegar, eu vou procurar uma ajuda psicológica. Então eu quero dizer pra você que nem tudo é espiritual. E nem tudo é só clínico. Jesus era um cara muito equilibrado, ele continua sendo equilibrado. Então, se tem uma característica que eu exalto em Jesus, todas as características são lindas, mas o equilíbrio dele é sensacional. Então, a gente tem que ter equilíbrio, tá? Então, espiritualmente, as armas contra a nossa ansiedade é o quê? Oração, jejum e leitura da palavra. E o que acalma o nosso pensamento? Pensar em coisas boas. Isso é palavra de Deus, está lá em Filipenses 4, versículos de 6 a 8. E lá em Mateus 6, pra gente finalizar, deixa eu achar aqui. Lá em Mateus 6, versículo 27, diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Se você se preocupar demais, você vai conseguir viver 1 hora a mais ou 1 hora a menos? Então, assim, na verdade aqui ele fala acrescentar 1 hora, né? Então, assim, você pode viver 1 hora a mais por causa disso? Então, a gente tem preocupações, a gente tem planejamentos, a gente tem, principalmente a gente que tem filho, né? Então, assim, não é que é errado a gente pensar no amanhã, não é isso. Mas quando a gente enche a nossa mente com coisas do mundo e não enche a nossa mente com aquilo que Deus fala, quem nós somos e para que nós viemos, qual é o nosso propósito, enfim, a gente fica triste, a gente fica amargurado, a gente fica sobrecarregado. Então eu quero dizer para você que se você está se sentindo dessa forma, ansioso, triste, faz tempo que algumas perguntas que você precisa responder. Faz tempo que você não ora? Orar de verdade mesmo. Ter aquela conversa com Deus, que você chora, que você se derrama na presença do Senhor. Você nunca fez isso? Então eu te convido a fazer. Se ajoelha ou senta num lugar quietinho, nem que seja de madrugada. Faça isso. Chega para Deus e fala assim: Deus, eu quero orar, mas eu não sei como orar. E o Espírito Santo vai te ajudar. Como que está a leitura da sua Bíblia? Como que está a sua vida devocional? Como que estão os seus pensamentos? Érica, eu já fiz tudo isso e tá difícil de caminhar. Você já procurou o seu líder? Então, assim, são várias coisas que você pode fazer e, se necessário, procurar uma ajuda clínica. Tá bom, meus amores? Deus abençoe vocês. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ser postado e aí na postagem eu vou colocar as referências bíblicas, tá bom? Para ficar mais fácil. Qualquer coisa estamos aqui, mande mensagem, ligue, enfim, nós estamos aqui para ajudar vocês naquilo que for necessário,
tá bom? Beijo e vamos encher a cabecinha com coisas boas, palavra de Deus, oração e coisas boas, ministrações da palavra, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus.